querer ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, claro, o empate com sabor de vitória, o empate barra vitória do São Paulo contra o Palmeiras, análise, opinião e muito mais. E também, por que não, notícias de mercado da bola aí, uma possível troca entre Ferreirinha e 3 jogadores de São Paulo. Isso e muito mais. Vamos embora pro vídeo. Tá aí, empate em 0-0 entre Palmeiras e São Paulo. Números na tela desse confronto choque rei aí. Vitórias do Palmeiras nos primeiros 8 jogos, 7. Nos últimos 9 são 4. Empates 1 e 2. Vitórias do São Paulo são 3 aí nos últimos 9 jogos. Gols do Palmeiras 21-12. Gols do São Paulo 4-6. O aproveitamento do São Paulo aí a gente tá vendo na tela para você. Então os números desse choque rei que acabou 0-0 e agora a gente já coloca a classificação do Campeonato Brasileiro com somente um jogo faltante aí dessa 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá aí, o Palmeiras segue líder. A distância hoje é um pouquinho menor para o Inter, que ganhou, foi visitar o Botafogo e ganhou 68 pontos para o Palmeiras, 60 para o Internacional de Estamos Porto Alegre. com 41. O Flamengo tem 55 depois. Vencendo o Curitiba, fica em nono, chega a 1 ponto atrás do América Mineiro. São os 4 primeiros. A briga pelo lugarzinho garantido na Libertadores tem Corinthians na 5ª posição, Atlético Paranaense com 6, com 51, e aí os 10 primeiros, Atlético Mineiro, América, Fortaleza e Botafogo. Virando a página, São Paulo aparece com 41 pontos, o Santos está colado com o Red Bull Bragantino, esse é o confronto de amanhã pelo Campeonato Brasileiro, para encerrar essa 32ª rodada, temos Goiás, Curitiba, Ceará e os 4 últimos do descenso aí, Cuiabá, Atlético Goianiense, Avaí e Juventude. Essa é a classificação depois de 32 rodadas do Campeonato Brasileiro. Depois São Paulo pela Juventude está em último, não é possível, O São Paulo gente. comemora o empate 0-0 contra o Palmeiras aqui no Allianz Parque. Depois de um primeiro tempo bom do São Paulo, com chances criadas por Reinaldo, Luciano e Miranda, no finalzinho da primeira etapa, a expulsão de Ferrarese deixou o São Paulo com 1 a menos. No segundo tempo teve pênalti para o Palmeiras, Gustavo Scarpa bateu e Felipe Alves fez a defesa. Ainda no final da partida, outra expulsão, Beraldo. E o São Paulo com 2 a menos segurou o empate nos 12 minutos de acréscimos no fim do jogo. Depois da partida, o técnico Rogério Ceni falou sobre o empate do São Paulo, 0-0 contra o Palmeiras, aqui no Allianz Parque. Um time sempre competitivo. A gente, acho que tem que destacar a dedicação de todos os atletas. Em momento nenhum falta a dedicação. Nós temos que, às vezes a gente, não é fácil se reagir como foi contra o América depois de uma derrota. O time foi competitivo contra o Botafogo, infelizmente perdeu num pênalti no final do jogo. Hoje veio aqui fez um primeiro tempo, acho que muito bom. Teve as melhores oportunidades nos chutes do Reinaldo, do Luciano, nos contra-ataques nós puxamos comigo o Vinícius, enfim, boas oportunidades de fazer o gol, de sair na frente quando estava 11 contra 11. Mas o nosso time tem muito brilho, acho que tem dedicação na parte tática. Hoje nós defendemos bem melhor do que nos outros jogos contra o Palmeiras aqui, os últimos 2, que nós tomamos gol logo no início e nós duvidamos um pouco da gente. Eu acho que o time teve capacidade de se defender melhor, automaticamente também conseguiu arrumar melhores oportunidades de gol no primeiro tempo. Eu só posso sentir orgulho dos meus jogadores. Mesmo satisfeito com a entrega do São Paulo, a organização defensiva da equipe, Rogério Ceni falou como a final da Sul-Americana, a derrota para o Independente Del Valle, ainda pesa para jogadores e para o próprio técnico Rogério Ceni. E mais uma vez falou sobre o futuro dele no São Paulo. Não é fácil você perder uma competição que a gente chegou até o final e que gostaríamos muito de estar jogando hoje com esse título, mas não foi possível. E ainda incomoda muito pra gente a ausência desse título, que eu acho que seria muito importante para esse grupo e para a história do clube. Não me parece que nós vamos ter contratações para o ano que vem. Sobre a definição de 2023, fica mesmo pro fim do ano, como será o elenco, como vai ficar. Acho que é melhor aguardar o final da temporada para ter uma noção exata do que é possível fazer para o ano que vem. Eu nunca pedi demissão, nunca nada, nunca nem cheguei a conversar sobre isso. Eu gosto daqui, gosto de trabalhar aqui e espero que dê tudo certo para estar presente em 2023, sim. Agora o São Paulo na quinta-feira tem um jogo atrasado contra o Curitiba. O São Paulo tem problemas na defesa. Jogo importantíssimo. Se por um lado o Léo volta de suspensão, Beraldo e Ferrarese foram expulsos contra o Palmeiras, cumprem suspensão nessa partida contra o Curitiba. E Miranda deixou o jogo com dores no joelho. São preocupações para o Rogério montar a equipe para essa partida contra o Curitiba. É o São Paulo tentando buscar uma vaga aí na Libertadores da América e o Palmeiras tentando o mais rápido possível
alcançar mais um título do Brasileirão. Números de Palmeiras 0, São Paulo 0 pelo Brasileirão, jogo no Allianz Parque. Posse de bola totalmente igual aí no primeiro tempo, 50% para cada lado, mas é claro, mais chutes no alvo aí do Palmeiras na primeira etapa. Já na segunda etapa, claro, com 2 jogadores a menos aí boa parte do jogo, São Paulo sofreu, inclusive o Palmeiras dominou as ações com mais posse de bola, mais chutes e também com grandes chances. Isso é outra história, não tem nada a ver. É claro que ficaram do outro lado, do lado do São Paulo, tentando se defender para conquistar esse um pontinho na casa do adversário, pontinho que pro São Paulo ficou até com gosto de vitória, já pro Palmeiras com gosto de derrota. Esse foi os números para você aí do Choque Rei do Campeonato Brasileiro. Meu destaque, como eu falei pro Prates, foi a vitória do São Paulo por 0-0 no Allianz Parque. Não tem vitória por 0-0? Não existe isso? Espera um pouquinho, Rodrigo Bueno. Tá começando linha de passe agora. O jogo terminou Palmeiras 0, São Paulo 0. São Paulo ganhou. São Paulo ganhou muito. Vitória, foi quase uma goleada pro São Paulo esse 0-0, porque em condições normais de temperatura e pressão, o Palmeiras é muito melhor que o São Paulo. No Allianz era muito favorito. Campeão virtual da competição, São Paulo cheio de problemas. E durante a partida, o São Paulo teve que se superar, se desdobrar para segurar esse 0-0, né? Destacar algumas figuras, né? O Felipe Alves, né? O São Paulo sofre com goleiros a temporada inteira e o São Paulo precisa para a próxima temporada contratar um goleiro, mas eu acho que já pintou reserva para a próxima temporada, que é o Felipe Alves, pelo que ele fez, sobretudo, no jogo de hoje. Luizão, monstro, boa parte dos garotos, Pablo Maia se desdobrando para terminar como zagueiro, né? Os zagueiros foram se desmanchando, né? Então, uma torcida que está tão machucada depois da final da Sul-Americana, vinha de derrota em casa, dolorida também para o Botafogo, que é concorrente direto. Mas essa rodada, o São Paulo foi talvez o grande vitorioso, mesmo tendo empatado a partida. A briga, ou como diz o Rogério, é o que restou para o São Paulo nesse ano. E mesmo que o São Paulo venha conseguir essa 8ª colocação em a vaga na Libertadores, isso não vai apagar a dor são paulina, muito bem retratada pelo Rogério com a derrota da Sul-Americana. O São Paulo precisa de título. Uma torcida... Mas esse ano não tem mais. Então, não tem. Né? Não tem mas mais. O São Paulo vai amargar isso, seus torcedores, seus jogadores que queriam muito essa conquista para eles, era muito importante. Para o Rogério Ceni. O Rogério Ceni tem um título, pouca gente lembra no São Paulo, mas é um título não oficial, que é a Florida Cup em cima do Corinthians. Os São Paulinos festejaram muito porque foi contra o Corinthians, mas não, é um torneio oficial, um torneio pré-temporada. Então o Rogério, para ele, tem um título, né, relevante, internacional, com o São Paulo seria muito, muito especial. Por isso, esse discurso repetitivo de sempre lembrar, mesmo quando vence o América fora, ou quando vence por 0-0 o Palmeiras fora, isso vem à tona. O São Paulo continua triste, continua cabisbaixo. Isso não vai mudar nem no final da temporada, como eu estou falando, se o São Paulo conseguir essa vaga, o que não é fácil. O São Paulo tem 3 jogos agora acessíveis, que são jogos contra o Coritiba em casa, o Juventude, que é o lanterna rebaixado, convenhamos, fora, e depois contra o Atlético Goianiense, o Dragão, que foi batido pelo São Paulo na semifinal no Morumbi. O São Paulo fazendo esses 9 pontos, ele se coloca numa boa situação. Mas as 4 últimas rodadas são terríveis para o São Paulo, são bem complicadas, embora acho que o jogo mais complicado era esse. E o São Paulo, aos trancos e barrancos, com heroísmo e tal e tudo mais. Segundo você, a vitória de 1 ponto. A vitória de 1 ponto. Tem isso, né? Normalmente aquela questão da vitória moral, né? E aí sobre o momento do Rogério. O Rogério não foi bem na final do Sul-Americana. Demorou a mexer, por exemplo. O São Paulo não reagiu, tomou um gol cedo, não reagiu. O Rogério não reagiu, demorou para mexer. E isso passa pela análise do torcedor, de diretores, de conselheiros. Muita gente ainda vê o Rogério com uma certa desconfiança enquanto treinador. Enquanto ídolo do São Paulo é outra história. É um cara que defende o clube para botar água na piscina, para o departamento médico ser mais eficiente e tudo mais. Só que, por exemplo, neste momento hoje, ele foi mais uma vez superior ao Abel. E acho que é importante ressaltar isso. Porque ele tinha sérios desfalques. O São Paulo já não tem o elenco do Palmeiras, já não tem tantas opções. É um elenco mal montado, é um elenco desequilibrado. E não terá contratações. Então, mas é engraçado isso, né? Porque o São Paulo contratou recentemente Naruel Bustos, contratou o Ferrarese, né? O Galopo. Eram jogadores que não eram esperados inicialmente. Como o São Paulo, que não tem dinheiro, que está em crise, que não contrata ninguém, traz esses caras. E o Rogério pouco utilizou essa turma. Né? Muita gente queria o Galopo, que ele faz uma fumaça, ele pouco foi aproveitado, se deu bem cobrando um pênalti decisivo, né, contra o Dragão. Hoje entrou, correu, lutou, mas não brilhou. O Ferrarese, que muita gente pedia, tá, hoje foi talvez o maior vilão São Paulino em campo, né, comprometeu muito a boa atuação. No primeiro tempo, 11 contra 11, o Rogério Ceni, mesmo com desfalques, não tinha Diego Costa e Léo na defesa. Foi com o Luizão, que ele joga mais pelo lado esquerdo, o Beraldo joga mais pelo lado direito. Então tem isso. O Luizão, talvez, né, se não tivesse o Léo ali, ele atuaria com mais frequência. Nas vezes em que ele tem entrado, de fato, é um jogador promissor. Aliás, é um que já está na mira para a Europa. Né? O Pablo Maia tem proposta, deve sair ao final do ano. O Léo tem proposta, vai sair ao final do ano. Não sei se seria importante tentar manter o Luizão. Só para precisar de dinheiro, vai vender esses jogadores.
Mas no jogo de hoje, eu já falei, 11 contra 11, o Rogério foi superior ao Abel, que tá já com o Palmeiras virtual campeão, mas com tempo para treinar. Não tem o Rony, o São Paulo não tinha 2 zagueiros titulares. E o Miranda... E ainda perdeu o Miranda. Perdeu 3 zagueiros Perdeu hoje. 3 zagueiros durante o jogo. E aí, no segundo tempo, o Abel diz que o Palmeiras tinha tudo para vencer. Isso é óbvio, né? Até pênalti para vencer o jogo. Mas o fato é que ele parou numa marcação do São Paulo no começo, né? Com 11 jogadores, depois aquele tradicional 4-4-1, só o Caleri na frente lá lutando, a bola não passar do meio campo. Pra mim, era uma situação muito favorável pro Endrick, quando ele coloca, todo mundo queria, o primeiro clássico, quando ele coloca o Flaco Lopes, ele destrói o Palmeiras. Flaco Lopes, pra mim, que é um jogador que ainda não se provou, ele falou sobre a questão do 9 do Palmeiras, que não acerta, Merentiel, mas o Flaco Lopes, ele atrapalha o ataque do Palmeiras, atrapalha o Endrick, pelo posicionamento. O Atuesta também não entrou bem, não. O Mike, você citou o Mike, né? Mais uma vez jogando como ponta direita. Isso já não é mais surpresa pro adversário. Já não deu muito certo contra o Dragão e contra o São Paulo também não deu certo. Ele acabou sendo substituído. Então, é um jogo em que, por exemplo, o Abel é celebrado quando contra o Galo ele consegue classificar na Libertadores, né? Tendo 2 jogadores expulsos, termina ali de forma heróica a classificação e tal. Mas ele também, ninguém vai cobrar o Abel, né? Porque ele é campeão brasileiro, né, ultra vitorioso no Palmeiras. Só que nesse recorte, o jogo de hoje, neste momento, como disse o Rogério Ceni hoje foi mais uma vez superior ao Abel. Mas não fale isso pra ele, caso você saia daqui. Acho que o Rogério tem razão quando diz isso. A questão que pega no São Paulo é que sim, né? Ele não consegue ser constante na alta. É irregular, e sofre essa irregularidade. E um outro ponto da entrevista do Rogério, e que eu acho que talvez tenha alguns recados, é essa situação. Claro, ele respondeu porque foi perguntado, de reforço para a próxima temporada. A gente sabe, ele tem se manifestado isso, que tem uma queda de braço. Ele quer mais. Ele, na posição de técnico, ele tem mais a que querer mesmo, um elenco melhor. O clube fala, não tem condição. Então ele vai tentar barganhar, ele vai tentar negócio. Mas quando ele se posiciona e já fala agora, em outubro, que não tem reforço para o ano que vem, é pressão na direção, certamente. E é também assim, o torcedor não espera mesmo. Tira um pouco do ombro dele também, né? E ele vai tentar fazer algo diferente. Né? E é claro que a gente sabe assim, que aí entra muito também da habilidade do negociador. Ok, não tem como contratar, mas dá para fazer trocas. Dá para querendo pegar o Ferreirinha, o Grêmio. Sim. É um nome que está sendo especulado no São Paulo. Falei de saídas. Então, contratação vai ter. Sim. Mas o São Paulo tem errado feio na mão nas contratações. Mas já que elas aconteceram. Aconteceram. Claro que aconteceram. Agora, eu não sei lá quem tem culpa. O Nicão veio e não jogou nada. O Rafinha não contribuiu com o que se esperava. Exatamente. O São Paulo trouxe 7, 8, 9 jogadores. O Patrick dos melhores. Contratou bastante. Contratou bastante. Para quem não tinha nada de dinheiro, porque esse papo de dinheiro também aconteceu o ano passado. Exatamente. Começou o ano, não temos dinheiro para contratar. De cara trouxe 6 ou 7. Uns não funcionaram, infelizmente. Volta a citar o Nicão, acho que a contribuição do Rafinha pela experiência que ele tem, ele passou a ser um reserva até, sim. Entendeu? Não aconteceu, o Alisson no começo ali ajudou, depois andou sumido, agora volta e tal, enfim, e outros. Gosto muito do Patrick, que veio, esse parece que se firmou, mas andou machucado. Mas também enfim, demorou, né, Mauro? Demorou, esse demorou para se firmar. Mas o Rogério não ficou sem jogadores para montar um time. Não, muito pelo contrário. Ficou. Porque ele pode falar agora, ó, eu trouxe 7, 8, 9 aqui, puxa, Mauro, 5 deram certo, 4 não. O resumo da ópera é o seguinte, que bem ou mal, Cotia é muito importante. Também. E Cotia hoje se provou de novo muito importante no Clássico. Claro. Falando aqui do Luizão, que teve um grande jogo, o Pablo Maia, que teve um grande jogo, o Nestor, que se dobrou com o time e ficou com 10. O Beraldo entrou e foi expulso em um lance que ele teve de fazer a falta, mas ele não entrou mal, entrou em uma fogueira. Ele entrou quando o Miranda se machuca no começo do segundo tempo, com o Palmeiras tentando pressionar. Então, assim, são jogadores. E o Abel colocando jovens. ali, Breno Lopes, colocando terminou com 2 centroavantes, o Endrick, forçando o ataque. Todo mundo, vai pra cima dele. Né? E esses jogadores do São Paulo, esses jovens, deram conta do recado, seguraram uma onda difícil de segurar. Poucos conseguiram no Campeonato Brasileiro. Vamos o Abel? Tá contribuindo, colaborando. E pênalti é indução, cara. A gente tem o pessoal da análise de desempenho que nos ajuda bastante, né? Que a gente pode analisar os principais batedores, né? Não é uma ciência exata, mas ajuda bastante. E os últimos 3 pênaltis, por coincidência do Scarpa, eram cruzados, né? Eu acabei optando em ir pelo aberto, porque ficou na minha cabeça isso, né? Ele já bateu 3 cruzados, possa ser que esse ele não cruze e acabou dando certo. Mas é um jogo de indução, detalhes, é o jeito que ele pega a bola, o jeito que ele ajeita, o jeito que ele olha pro gol. Acho que é milhões de coisas que acaba passando ali em questão de 2, 3 segundos, que você tem que fazer uma boa leitura, ter calma, frieza para poder executar na hora certa, né? E aí, como eu falei, acabou dando certo. Eu fico muito feliz, não só pelo pênalti, mas pela grande partida e pelo ponto conquistado. O problema é que, assim, a margem de erro do goleiro ela é muito baixa, a régua é muito baixa, né? Tipo assim, o atacante ele pode perder 50 gols, aí ele faz um gol, ele volta a ser o atacante que ele sempre foi. O goleiro ele tem uma regularidade aí de 10, 20, 30 jogos sem errar. Quando ele toma um gol questionável ou acaba tendo uma falha, ele vai pro fim da fila, não serve mais para
para vestir a camisa do time que ele está vestindo. E assim, é um tratamento um pouco acima do que eu acho normal. Então eu acho que quando se fala de goleiro, de erros e acertos, tem que ter um parâmetro de uma régua ou mais alta, ou mais baixa, ou mais intermediário, para que a gente possa... Porque senão nenhum goleiro vai servir para jogar aqui em time algum, porque cometeu erro, você vai pro fim da fila e não serve. E muito disso acontece por vocês que têm o poder da palavra, que às vezes não sabe posicionar ou direcionar uma certa crítica vinda do goleiro. Vocês acabam colocando ele pro final da fila, e aí quem acaba pagando o preço somos nós goleiros, né? Nós goleiros, a gente tem que estar preparado independente da situação. A gente nunca sabe quando vai acontecer um grande momento na nossa vida, na nossa carreira, né? Eu trabalhei a minha vida inteira para esse momento. Para mim é um sonho estar vestindo a camisa do São Paulo. Eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de estar contribuindo e ajudando. E como eu falei, eu me preparei durante 20 anos para estar aqui. Então eu só tenho a agradecer a todos e continuar trabalhando para poder melhorar cada vez mais e ajudar. Acho que é humildade e agradecer a todos. Pretende ficar? Sem dúvida, acho que esse é o intuito. Como eu falei, são 20 anos, né, nessa luta aí de futebol, e quando a gente atinge o lugar onde a gente sempre sonhou estar, a nossa intuição é de permanecer sempre. A respeito de Palmeiras e São Paulo, que ficaram no empate em 0-0 no Allianz Parque, grande resultado para o São Paulo, que impediu o Verdão de chegar a 100% de aproveitamento nos clássicos dentro de uma única edição do Campeonato Brasileiro. Isso nunca havia acontecido e não vai ser em 2022. O Palmeiras havia vencido os outros 5 jogos clássicos, 2 vezes contra o Corinthians, 2 vezes contra o Santos e uma no primeiro turno contra o São Paulo. Nesse domingo, o Palmeiras teve várias chances para abrir o placar e chegou a jogar ou terminar a partida com 2 atletas a mais do que o tricolor. É que o Ferrarese, num dos últimos lances do primeiro tempo, cometeu um ato absolutamente idiota. Ele deu uma cotovelada no Danilo. Não foi nem uma cotovelada, foi um soco por trás, acabou recebendo um cartão vermelho. O Beraldo, no finalzinho do jogo, também recebeu cartão ao puxar o Hendrick, que foi uma das novidades da etapa final. São Paulo, mesmo com 2 a menos e com 11 minutos de acréscimo, conseguiu segurar o 0-0. Fez um bom jogo o tricolor e mesmo com a desvantagem no número de atletas, ainda incomodou alguns momentos, especialmente com o Caleri. Detalhe importante para essa partida, Scarpa desperdiçou uma cobrança de pênalti, bem defendida pelo Felipe Alves, que foi o melhor jogador da partida. São Paulo que busca goleiro para a próxima temporada. Felipe Alves vai precisar de repetição, ou melhor, vai precisar repetir esse nível de atuação algumas vezes daqui até dezembro para se garantir na próxima temporada. Só para São Paulo, por sua vez, foi para 11º lugar, ultrapassando o Santos, são 41 pontos conquistados e um jogo a menos em relação à concorrência. Ele venceu o jogo contra o Curitiba na próxima quarta-feira, vai a 44 e entra de vez na briga pela pré-Libertadores. E aí, pessoal, foi o que o Rodrigo Bueno falou, foi uma grande vitória do São Paulo dentre o que ocorreu, né? Você fez um bom primeiro tempo, na minha opinião, até melhor que o Palmeiras. Teve chances, como sempre perdeu chances. Também deu chances ao adversário, mas nada assim, nossa, claríssimo. E aí, o Ferrarese faz uma pataquada daquelas no final do primeiro tempo. Aqui no Brasil, o juiz vai expulsar mesmo. E no segundo tempo, a maioria das torcedores pensou, foi pro brejo, né? Porque o São Paulo não consegue se defender, não consegue não tomar gol. O São Paulo se defendeu e não tomou gol. Pra piorar ainda, faltando 11 minutos, porque o juiz deu 11 minutos de acréscimo. Essa é nova. Queria ver se fosse o contrário. 11 minutos de acréscimo. O Beraldo é expulso, muito bem expulso, mas também fez a falta, porque senão o Hendrick entrava com bola e tudo. E o São Paulo fechou a casinha, se defendeu, lutou, que é o que o torcedor gosta de ver. Entendeu? Tudo bem, o Palmeiras é superior e tal, mas o São Paulo foi lá, brigou e arrancou um ponto importantíssimo. E aí eu tô na mesma do que o Rodrigo Bueno. Foi uma baita vitória. Entre a situação que apareceu. Se fosse 11 contra 11, quem sabe? Jogava bem o primeiro tempo. Será que ia manter pro segundo? Mas aí é uma história que nunca saberemos. Essa entrevista do Rogério Ceni, pessoal, minha opinião. Ainda tem mais algumas rodadas brasileiras. Ele vai falar que vai contratar XYZ para desvalorizar o elenco? Não, ele vai dar moral para quem tá lá. Vai ver se o São Paulo consegue arrancar uma vaguinha na pré-Libertadores e ponto. Acho que é óbvio isso, né? Chegaria agora falando, não, a gente vai contratar esse, aquele outro. Não, vai falar, não tem dinheiro para contratar e não vai contratar. E não é bem assim, porque de acordo com o Bola VIP, o São Paulo vai tentar, junto ao Grêmio, oferecer Reinaldo, Bruno Alves e Marcos Guilherme, uma trinca aí, por uma porcentagem do Ferreirinha, de 24 anos, jogador que tem passe vencido em 2024. Tenho certeza que acho que o Grêmio não vai aceitar essa proposta, apesar que o Renato Gaúcho tem muito interesse no Reinaldo, já utiliza o Bruno Alves no Grêmio. Agora o Marcos Guilherme, eu não sei se cairia no gosto do treinador gremista. Vamos acompanhar aí. O Ferreirinha, desde o início do ano, é um jogador cotado aí, e sempre o São Paulo de olho no jogador no mercado. Jogador de velocidade, jogador de drible, jogador de José Ceni, gostaria de ter em seu elenco. Então é isso, é o que eu falo. O São Paulo de olho no campeonato ainda. Acho que virou a chave de vez, né?
Não tem mais que ficar chorando. Ah, doeu, perdeu, mas agora é passado, passou. E agora é pensar no presente, no futuro. Esse meio de semana tem o jogo atrasado contra o Curitiba. Não dá pra não pensar em algo que não seja os 3 pontos. Curitiba, Juventude, pelo amor de Deus, gente, 21 pontos. Ah, mas empatou com o Corinthians, não sei o que. São Paulo não pode pensar em perder pontos nesses 2 jogos, se ele quiser algo mais nesse campeonato. A verdade é essa. Então vamos aguardar. Agora a semana com certeza existirão especulações de mercado da bola. E veremos também que time irá jogar, né? Até porque o Miranda se machucou, o Diego Costa está machucado, o Beraldo tomou vermelho. E aí vai uma nota, acho que a nota, óbvio que todos falaram, o Luizão jogou demais. E infelizmente, por incompetência de gestão e dirigentes, ele vai embora para o futebol inglês em janeiro. Ele não quer fazer a renovação porque já tem propostas do futebol europeu. Uma grande perda, mais uma, do São Paulo e sua incompetência em gerir o futebol. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de coloridos, uma ótima segunda-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.